Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Renascimento e sobre um movimento literário que nasce nesse momento do Renascimento, que tem o nome de classicismo. O Renascimento foi um movimento muito amplo, né, que envolveu várias áreas, a área artística, científica, filosófica, e que aconteceu na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. O berço do Renascimento foi a Itália, numa cidade chamada Florença, como vocês sabem, já devem ter ouvido falar, né? E a palavra renascimento nos remete a nascer novamente, obviamente, renascer. E a ideia, né, que esse termo nos traz é a ideia de retomar, né, os valores da antiguidade greco-romana. Renascer nesse sentido, de retomada de valores da antiguidade. Esses valores, né, serão bastante visíveis nas obras literárias da época, e aqui me refiro particularmente à produção literária de Portugal, né, no início do século XVI, cujo maior representante é Camões. Ele vai vivenciar, né, essa transformação, essa passagem dos valores da Idade Média para a Idade Moderna, e aqui cabe ressaltar, de uma forma bem simples, algumas diferenças entre o pensamento medieval e o pensamento renascentista. Também eu gostaria de dizer, né, que o pensamento renascentista e o Renascimento como movimento histórico, cultural, não vai esquecer, né, toda a Idade Média. Então, é óbvio que o Renascimento não apaga por completo os valores medievais. O teocentrismo na Idade Média estaria para a visão de mundo predominante. Teo, Deus, centro, né, centro no sentido de que Deus manda e o humano obedece. A Igreja Católica, em alguns países, Portugal, por exemplo, Itália, tem essa função de defender, né, esses valores do cristianismo, se dizendo como representante de Deus na Terra. Portanto, é óbvio que a verdade, considerada como verdade, está baseada na Bíblia, né? E dentro desses conceitos bíblicos da Igreja Católica da Idade Média, a vida material não teria importância, e sim espiritual. O ser humano se conforma com essas ideias, né? Porque senão iria para a fogueira em alguns casos, e nós temos aí uma relação de submissão muito forte entre as classes sociais de alguns países, por exemplo, né, como Portugal, que é o que nos interessa aqui na aula de literatura. Para o pensamento medieval, a natureza seria uma fonte de pecados, né, e isso estaria metaforicamente registrado na Bíblia, e o humano teria que ser disciplinado, ter autocontrole sobre o seu corpo e sobre o seu espírito, a fim de que não pecasse. Os dogmas da igreja, que são as regras da Igreja Católica, deveriam ser obedecidos sem ser questionados. Da Idade Média para a Idade Moderna, nós vamos ter uma visão antropocêntrica sendo construída gradativamente. Em Portugal, nós temos aí no século XV, início do XVI, o auge das grandes navegações, um ser humano, obviamente, que tem uma visão de mundo diferente daquela da Idade Média, um homem humano, né, que vai verificar o que há além do que foi dito, e que, de uma forma simplista aqui, vai subir num navio, vai até o final do mar e vai ver se a ideia de que há um abismo ali no final realmente é uma verdade. Então, a verdade, a experimentação, a observação serão ações, serão atitudes, né, primordiais, essenciais para o século XVI. A vida terrena e material também serão evidenciadas como importantes, e não que em Portugal, por exemplo, se apague a ideia de que exista um Deus e que viemos desse Deus, né? Para os portugueses desse momento histórico, e também para italianos e para outros habitantes de outros países, né? Essa cultura católica e cristã continua vigente, mas a ideia de que
por sermos filhos desse Deus, segundo o contexto ali, é que temos a inteligência suficiente para irmos além do que foi dito e regrado até aquele momento. Há uma crença no progresso, a natureza não é vista como fonte de pecado, e sim como inspiração, principalmente na arte, porque a arte renascentista vai retomar os valores, né, da antiguidade, sendo que os principais valores da antiguidade são o equilíbrio, a beleza, a perfeição e a harmonia, e com certeza, para aquele momento, a natureza seria uma fonte de inspiração para os escritores, os pintores, os artistas produzirem seus textos representando os ideais clássicos de arte. Enquanto no pensamento medieval o ascetismo, né, é um princípio de postura do humano, o hedonismo, que seria a busca pelo prazer, que seria a realização dos nossos desejos, né, e não apenas a ideia de que precisamos conter os desejos, estará aí como uma visão de mundo que vai permear esse momento. E, portanto, para o renascentista, a fé é diferente da razão, mas não quero dizer que a fé e os valores do cristianismo serão apagados, né, da arte, por exemplo. Uma tela, né, que representa bem os ideais do Renascimento é a tela Escola de Atenas, do Rafael, né, e que tem aí, né, todas as características principais da arte renascentista. Então, a simetria, se nós dividirmos essa tela ao meio, na linha vertical, bem ao centro, teremos de ambos os lados, né, praticamente os mesmos elementos. Nós temos as cores sóbrias, nós temos o ponto de fuga, que está representado por aquele espaço aberto ao fundo da tela, que nos leva a uma imagem do céu. Nós temos vários planos, né, um se sobrepondo ao outro, o que dá uma ideia de perspectiva, e a cena apresentada não nos remete a uma visão cristã, católica de mundo, e sim a um lugar, como o próprio título diz, né, uma escola, em que se produz conhecimento. Olhando aqui de frente para a tela, do lado direito, nós temos bem ao centro Aristóteles, apontando para baixo, né? Ele foi um filósofo grego, aluno de Platão, e ele caminha ao lado do mestre Platão, que aponta para cima. O Aristóteles, ele segura na mão esquerda a Ética, né? Uma obra aí em que se encontram as leis da conduta moral, e na mão direita, com a mão direita aberta, ele aponta para o chão, representando o mundo sensível, terreno, empírico, prático, real. Enquanto Platão, simbolizando a filosofia natural e moral das leis da harmonia cósmica, ele aponta para o céu, simbolizando o mundo das ideias, o mundo ideal, o mundo inteligível, o mundo do conhecimento, do plano das ideias perfeitas. E todos os outros personagens, digamos, que estão nessa tela, aqui não temos tempo, mas são pessoas que representam conhecimento, a ciência, estudiosos da matemática, da filosofia, né, e que metaforicamente, de uma forma bem intensa, representam os valores defendidos pelo Renascimento, né, que aqui estamos estudando. O classicismo, essa palavra classicismo, tem a ver com a ideia de usar os ideais clássicos de arte que encontramos na antiguidade greco-romana. Então, é uma tendência artística que vai retomar, vai revitalizar essa tradição clássica e vai colocar o humano no centro das atenções. Daí, o antropocentrismo como visão de mundo predominante. Em termos de arte, a valorização da proporção, do equilíbrio entre as partes, da harmonia entre as formas e a idealização da realidade, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente,
vai recriar, né, não vai imitar, mas vai recriar os ideais da antiguidade. Esses valores vão se manifestar na literatura, na escultura, na pintura, na música e na filosofia. E cabe ressaltar que com essa transformação, né, com essa retomada dos valores clássicos, a gente percebe que aquele que produz a arte, quem é esse ser, onde ele vive, como ele pensa, a que classe social ele pertence, esse ser que a gente chama de agente do discurso, óbvio que acaba interferindo naquilo que ele produz. Então, na Idade Média, nós tivemos as cantigas medievais, e a gente sabe que lá, né, quem sabia escrever eram os nobres, e os nobres escreviam os textos, e, obviamente, compunham para os próprios nobres. E a gente percebe, na maioria das vezes em que a gente tem contato com essas cantigas, que os valores da nobreza e do clero são evidenciados, né? No Renascimento, a gente vai ter aí uma pequena alteração, pequena não, uma grande alteração em termos de quem está produzindo. Então, filhos de comerciantes vão produzir para os mercadores mais ricos, para os mecenas, que vão encomendar, né, obras de arte desses jovens artistas, e nós teremos, portanto, uma nova perspectiva sobre a produção artística, né? Então, não é mais o nobre que está, não apenas o nobre que está produzindo arte, mas filhos de um grupo social aí que são comerciantes e que vão gerar, né, uma classe que é a burguesia. Em termos das consequências desse renascimento para a literatura, é importante pensar que aí a gente já tem a imprensa, então as obras literárias começam a circular, né, com mais, lógico que não é igual a hoje, mas com mais intensidade do que na Idade Média, que praticamente não tinha essa circulação. As universidades, né, que são centros culturais, são bastante evidentes, discussões, né, sobre vários temas nesses centros públicos de leitura. E como eu disse, os mecenas também vão encomendar cópias de textos de filosofia, e não só cópias, não só obras de arte, como pintura e escultura, né, e também de textos literários. Uma característica da arte clássica advém da ideia da mimese, né, que foi, né, discutida por Aristóteles, e que ele diz, né, nessa obra chamada Poética, que a função da literatura seria reproduzir os comportamentos humanos para que a gente pudesse aprender, né, com esses comportamentos. E é isso que a gente vê, né? A gente lê uma obra literária que é uma ficção, mas a gente vai assistir a um filme que é uma ficção, mas muitas vezes na ficção está a representação do que somos, do que vivemos e do que pensamos, e às vezes aquela ficção nos faz pensar sobre, né? Então, essa ideia aí do que seria a arte. Essa visão, né, tem um parâmetro racional, porque nós estamos aqui discutindo que a arte ela vai explicar, ela não é apenas entretenimento, né, mas ela nos leva a nos conhecer como humanos, ela nos leva a explicar nossos sentimentos, ela nos leva a racionalizar até, né, as nossas emoções, às vezes inexplicáveis. É interessante também perceber que nesse momento literário, que é o classicismo, o soneto foi muito usado. O soneto é uma estrutura poética fixa, 2 quartetos, 2 tercetos, né? Versos com uma métrica também fixa, que são versos decassílabos, e uma rima também fixa. Então, o soneto ele contribui para que o artista, o escritor, desenvolva um raciocínio lógico sobre um sentimento sem se perder, né, nessa exposição literária. A estrutura fixa do soneto, digamos, meio que segura a emoção e não deixa o poeta perder o rumo, né? Não deixa o poeta se deixar levar por uma emoção exagerada.
Em Portugal, as grandes navegações com certeza influenciaram essa visão antropocêntrica de mundo, porque, como eu disse, os navegadores foram pessoas que ousaram, né, ir muito além daquilo que foi dito, que foi afirmado como possível. Então, quando os portugueses, né, alcançam outros continentes, é óbvio que eles, como católicos, muitos vão agradecer a Deus, mas eles sabem que o conhecimento, que a ousadia, que a coragem, né, que a verificação do que eles achavam que podia acontecer, os levaram para além da terra, né, da pátria que nasceram. E documentam o que vivem, observam a natureza, analisam e saem de um mundo fechado, medieval, né, um mundo de caráter radicalmente religioso para uma perspectiva universalista. Por isso que a gente diz que o Renascimento tem, né, um traço universalista, que é essa ideia de que o indivíduo, né, deixa de pensar apenas sobre si, sobre o que Deus revela para ele, mas usa desse conhecimento e dessa fé em Portugal e aqui em Portugal e na Itália, né, usa desse conhecimento e dessa fé para percorrer o mundo e desenvolver, né, conhecimento. Portanto, o classicismo foi um movimento cultural que resgatou os elementos artísticos da cultura clássica. Nas artes plásticas, teatro e literatura, nas artes plásticas, no teatro e na literatura, esse renascimento se deu no século XIV ao XVI. E na música no século XVIII, a partir do século XVIII. Então fica registrado aqui, né, as principais características do classicismo. Alusões à mitologia greco-latina, obediência aos padrões de beleza, as regras de composição, por exemplo, o soneto é um exemplo dessa obediência às regras de composição, a busca do equilíbrio, do rigor e da pureza formal, seja naquela tela Escola de Atenas, seja num poema de Camões, que eu vou mostrar para vocês, e em termos de visão de mundo, a discussão, né, de ideias absolutas, de conhecimentos universais e não individuais apenas. O homem no centro desse momento histórico e muitas vezes críticas às explicações de que tudo que existe nesse mundo está pautado pela religião, né? Então aí a religião não desaparece, a Igreja Católica não desaparece em Portugal, na Itália, na Espanha, ela tem muita força ainda, mas o homem não é mais aquele que aceita apenas o que lhe é dito. A razão prevalece sobre a emoção, não quero dizer que a arte do Renascimento não tem emoção, é impossível isso, né? Mas é uma emoção contida, uma emoção racionalizada, uma emoção equilibrada, ok? Em Portugal, a gente afirma, né, por meio de documentação, que Sá de Miranda foi o cara aí que trouxe uma nova forma de escrita, que até então não era usada na literatura, né, uma estrutura nova que é o soneto, não era usada naquele momento histórico, tá? E momento histórico e literário. Então, o soneto e outras inovações foram apresentadas por Sá de Miranda, que trouxe da Itália, né, essas novas formas de escrever literatura, e terminou provavelmente em 1580, quando Portugal decai e a Espanha toma o poder aí nesse contexto. Os principais temas do classicismo português foram a temática platônica, né, o amor platônico, que se encontra em vários sonetos do Camões. O Camões cria um eu lírico apaixonado por uma mulher
descrita como perfeita, inalcançável, que estaria para o mundo das ideias, para o mundo inteligível, citado por Platão. Geralmente o eu lírico se encontra no mundo imperfeito, né, no mundo das sombras, no mundo que tenta imitar o mundo das ideias, e esse eu lírico, estando longe dessa mulher e desse mundo, sofre, né, sofre e às vezes também se conforma em pensar apenas naquilo que ama, sem ter aquilo de forma concreta, né, na sua vida. Um outro tema também que aparece na obra camoniana, que tem a ver com a literatura clássica do século XVI, é o tema do bucolismo, que será usado novamente na literatura Árcade, no século XVIII. Então, aqui a natureza, bucolismo tem a ver com natureza, bucólico, um espaço harmônico, simples, equilibrado, em que as pessoas seriam felizes. E muitas vezes na literatura classicista camoniana, o Camões compara, né, a natureza com a mulher, mostrando que a beleza de ambas atende a essa harmonia, a esse equilíbrio, a essa simplicidade que nos levaria, no caso eu lírico, aí à felicidade. Outro tema forte na obra camoniana e classicista é o tema épico, em que Camões vai exaltar o povo português, os navegadores portugueses, a pátria, e também vai fazer uma crítica negativa, um pouco atípica ao gênero épico. Depois, na aula sobre Os Lusíadas, nós vamos ver isso com mais calma. Mas a temática épica é quando o poeta escreve um texto, a princípio, aí para exaltar os feitos heróicos do seu país e do seu povo. Carpe diem, né? Um tema bastante usado na literatura, em alguns filmes, que é a ideia de aproveitar, de colher o presente, porque o futuro é imprevisível, ou melhor, o futuro nos trará a velhice, isso a gente sabe. E com a velhice, a morte. Então vamos aproveitar, vamos colher o tempo, vamos viver o tempo presente. Aparece também na literatura classicista. Aliado, né, e de uma certa forma, um é consequência do outro, o outro tema aí muito forte é que o tempo foge, tempus fugit, em latim. O tempo corre, o tempo... nós não podemos dominar o tempo, né, e assim as coisas são efêmeras, elas passam. E, obviamente, então vamos aproveitar, porque o mundo roda, né, a vida passa. E Carpe diem estaria para essa ideia de aproveitar enquanto podemos. Desconcerto do mundo e do indivíduo. Esse talvez seja um dos grandes temas filosóficos de Camões na parte dos sonetos, porque ele vai falar que o mundo anda desconcertado, desequilibrado, eticamente falando. E depois, nos próximos slides. Bom, em termos de linguagem e de forma, né, de estrutura de texto, o Camões ele vai ser influenciado pelo Petrarca, que foi um autor italiano do século XIII, e o Petrarca usava versos decassílabos, que são 10 sílabas poéticas, que vão acabar substituindo a medida velha, né, chamada também de redondilha, usada na Idade Média na produção de textos literários. Então, o que é a redondilha? A redondilha é um nome que se dá a uma métrica que pode ser de 5 sílabas em cada verso, chamamos de redondilha menor, e se o verso tiver 7 sílabas, chamamos de redondilha maior, a métrica. Então, durante o século XVI, os autores, e aqui falo de Camões, vão substituir essa medida velha pela medida nova, que são os versos decassílabos. Acompanhando essas transformações estéticas, nós vamos ter o soneto, né, como uma forma enaltecida pelos artistas da literatura, que é uma forma fixa, 2 quartetos, 2 tercetos, versos decassílabos, e que nos remete a uma perfeição formal, que é um dos valores, né, da estética da arte clássica. A linguagem do Camões, nos seus textos, principalmente na parte lírica, é carregada de antíteses, que são ideias opostas, e paradoxos, que são ideias contraditórias.
O Camões ele vai reinterpretar, né, o amor a partir de uma visão mais racional e filosófica. Ele vai usar as ideias de Platão sobre mundo sensível, usando as ideias de Platão, né, que nos remete ao mundo sensível, ao mundo inteligível, e ele vai indagar as consequências que o sentimento, o amor geram naquele que ama. Quando o Camões fala de amor, ele não vai falar de amor aqui com letra maiúscula. Quando ele fala desse amor com letra maiúscula, ele não vai aceitar apenas o que esse sentimento provoca nele. Ele vai questionar, ele vai analisar, e a essas ações que chamamos de uma visão mais racional. E como ele também vai usar as ideias de Platão em relação ao mundo sensível e inteligível para explicar a nossa existência, a nossa busca pelo conhecimento, o Camões também, né, é chamado aí de considerado, né, um poeta que tem uma linha filosófica naquilo que ele escreve. O Camões é considerado um autor bifrontal, porque ele não usou apenas o modelo renascentista, que são os versos decassílabos, o soneto. Tem momentos aí que ele continua usando o modelo medieval, que é a medida velha, que a gente comentou há pouco. Então, nós temos um grupo de textos que correspondem ainda a características da produção literária da Idade Média, e nós temos um Camões mais renascentista, talvez o mais cobrado, talvez não, o mais cobrado pelo vestibular, que é aquele Camões que escreve em sonetos, ou então, né, escreve em oitavas, que são estrofes de 8 versos, em um texto imenso chamado Os Lusíadas. Os temas trabalhados por Camões, nós já vimos aqui, eu só vou dar uma retomada, além da questão do amor, né, que seria, às vezes ele fala de um amor mais carnal, mais individual, e aí ele representa esse amor com letra minúscula, e tem hora que ele apresenta o amor com letra maiúscula, que nos leva àquela concepção de discutir o conceito do amor e não apenas aceitar o que o amor gera, né, no eu lírico. Um outro tema que é apresentado e é em decorrência a essa busca, essa discussão sobre o que é o amor, é a busca da perfeição, que vai também nos encaminhar aí para Platão, para as ideias de Platão, para a ideia do mundo inteligível, que simboliza, né, o conhecimento, a perfeição, as ideias absolutas, e que Camões vai adaptar para falar da mulher, por exemplo, dando essas características de perfeição, de algo pleno e absoluto para o ser amado. Camões também falou muito sobre um mundo desconcertado, que é um mundo sem ética, sem justiça, e aí estaríamos no Camões de uma linha bastante filosófica. E também falou sobre a mudança constante de tudo. Ele fala que o que mais o assusta num texto que ele escreve é que, além das coisas mudarem, o modo de mudar também muda. E falou sobre Portugal, na obra Os Lusíadas, e também alguns sonetos. Coloca Deus misturado com os deuses da mitologia greco-romana. Fala muito sobre a mulher, sobre o amor. Fala dele mesmo, né? Parece que ele não gosta muito dele, não. Tem um poema que ele fala assim: maldito dia que eu nasci. Né? Um carinha meio frustrado aí, tá? O Camões, da Medida Nova, não vai escrever apenas sonetos, né? Também ele vai escrever oitavas, que são estrofes de 8 versos, e sextinas, que são estrofes de 6 versos. Mas com certeza, para um vestibular, a gente fica aqui com a análise dos sonetos, com versos decassílabos, com a rima fixa, que nós chamamos de Medida Nova, e que está, né, 20 sonetos camonianos estão indicados pela Unicamp para o vestibular 2021. Antes da gente começar a ler alguns sonetos do Camões, eu vou falar um pouquinho sobre como Camões usou das ideias de Platão na literatura. Vocês sabem melhor do que eu que Platão cria um mito, né, para explicar as ideias dele sobre o mundo. E
Platão concebia que as belezas terrenas estariam para o mundo sensível e que esse mundo sensível, né, que é o mundo terreno, seria uma mera cópia imperfeita, né, que estaria para a sombra daquilo que ele chama de perfeito, né, que ele concebe como mundo inteligível. Ele afirma que a beleza ideal está no mundo das ideias e que esse mundo das ideias está contemplado pela inteligência. Nós, humanos, pobres mortais, vivemos em meio às sombras, à imperfeição, e nós almejamos alcançar o conhecimento que estaria para a luz, né, que estaria para o mundo inteligível, que estaria para as ideias absolutas, ok? Como que o Camões vai se apropriar desses conceitos de Platão no século XVI para escrever os seus textos? Ele vai misturar, né? Ele vai usar essas ideias de Platão, mas num país chamado Portugal, católico, e, portanto, nós vamos ter uma mistura de concepções, né, da antiguidade, discutidas por Platão, com concepções do século XVI português, que estão alicerçadas no mundo cristão. Então, o neoplatonismo na literatura é quando você lê um poema, você se depara com um poema que tem essa alusão, essa referência às ideias de Platão, mas que acabam se mesclando com representações do cristianismo. Então, muito comum, por exemplo, a gente encontrar a ideia de mundo sensível representada pela ideia de terra, né? E a ideia do mundo inteligível representada pelo céu, nas obras de Camões. Esse é um poema que está na lista da Unicamp, um dos poemas que a Unicamp solicita, e os poemas, os sonetos camonianos, não tem título. Então, você se depara já com uma certa dificuldade na interpretação, porque o título ajuda, né, povo? O título sintetiza o tema dos textos, né, dos sonetos, dos poemas. E aqui nós não temos essa pista sobre o que ele vai falar. De cara, ele usa o amor com letra maiúscula, que tem esse caráter universal. Essa ideia de que ele não estaria abordando aí o amor como algo do mundo sensível, terreno, e sim o amor como uma ideia, como um conceito, né, como algo ligado ao mundo inteligível. E ele usa a palavra busque, que está no imperativo, um verbo, como se desse uma ordem a alguém. Busque amor, novas artes, novo engenho. A palavra engenho, na obra literária camoniana, geralmente, né, se refere à arte de escrever. Para matar-me, e novas esquivanças, novos desprezos, que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Veja aí, parece que ele manda, né, dá uma ordem para o amor buscar novas estratégias para matá-lo, porque ele já foi tão desprezado por esse amor, está sofrendo tanto que ele está sem esperanças, né, de alcançar aquilo que ele desejaria. E ele é irônico aqui, ó, no quarto versinho. Olha, amor, que mal você vai me tirar, já que eu já não tenho mais nada, né, para você tirar de mim. Quer dizer, o amor já destruiu todas as esperanças dele, portanto, o amor não tem como desgraçá-lo mais ainda. Depois ele continua usando o verbo no imperativo, ele usa olhai, então a gente infere que ele está falando com o amor de novo. Olhai, amor, de que esperanças me mantenho. Novamente ele é irônico, ele acabou de falar ali na primeira estrofe que ele não tem esperança alguma. Então ele diz, olhai, de que esperanças me mantenho. Vede que perigosas seguranças. Aí você tem, né, uma expressão construída por meio de uma figura de linguagem que trabalha com ideias contraditórias. Algo seguro não tem como ser perigoso dentro do mundo real, né, racional aí. Mas esse texto, essa expressão tem um significado bem intenso, que é, olha, amor, né, como você está me deixando em conflito, como você está tirando
a minha segurança, como você me tira o rumo, né? Eu me sinto perdido, eu me sinto sem norte. Tanto que na sequência ele diz que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar perdido lenho. E aí ele cria uma imagem metafórica, né, de um mar bravo. Lenho nos remete a lenha, remo estaria para o rumo, né? Então o cara estaria num mar bravo sem rumo, sem o barco, sem o leme, sem o remo, sem destino, sem uma razão. Daí ele diz assim: mas conquanto não pode haver desgosto onde esperança falta, lá me esconde amor. Continua falando com amor. Um mal que mata e não se vê. E aí ele mostra qual é o mal que mata e que não se vê. Que dias há que na alma me tem posto um não sei que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Veja que ele racionaliza, questiona, ironiza as ações do amor sobre ele, e ele conclui, né, que ele se sente, que ele sente algo gerado por esse amor que ele não consegue definir. E então parece que o texto não tem uma definição sobre o que ele está sentindo, mas tem uma definição, que é o que eu estou sentindo, eu não consigo definir. E é isso que o amor gera em mim. Isso é Camões, né? Um poeta que racionaliza o sentimento paradoxal e que ironiza esse sentimento, que é a dor de amar, provavelmente aí. Um outro poema também que fica claro o uso do neoplatonismo é esse daqui. Transforma-se o amador na coisa amada por virtude do muito imaginar, o que nos levaria à concepção, né, do mundo inteligível. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim eu tenho a parte desejada. Então, só de pensar na pessoa que eu amo, o meu corpo, né, não deseja a realização, mas apenas o pensar sobre o que amo me basta. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está ligada. Mas esta linda e pura semideia, que como um acidente seu sujeito, assim como a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia, e o vivo e puro amor de que sou feito, como a matéria simples busca a forma. Há diferentes interpretações sobre esses dois tercetos. Eu vou ficar com a ideia de que com o uso dessa palavrinha, né, que é uma conjunção adversativa, com o uso da palavra mas, ele sugere uma oposição àquilo que ele fala nos dois quartetos. Então, nos dois quartetos, ele afirma que ele está completamente satisfeito em pensar na coisa amada. E, portanto, ele atende, né, ao neoplatonismo, que é essa questão de eu gostaria, como ele diz no outro poema, né, peça a Deus que me leve para que eu possa estar junto a você, não fisicamente, né, mas em termos do pensamento, junto a você, minha amada, nesse mundo dito perfeito, inteligível. Então, as duas primeiras estrofes aqui é isso que ele afirma. De tanto pensar naquilo que amo, de tanto imaginar a coisa amada, eu tenho o que amo dentro de mim, né? Então, me transformo naquilo que amo. Só que nos dois tercetos, ele começa a dizer assim, mas essa linda e pura semideia, alguns dizem que pode ser uma semideusa e não mais a ideia de deusa perfeita, né, de mulher perfeita, intocável, ou semideia, de semi-ideia, né, a ideia de a concepção de não mais um valor ligado ao mundo inteligível e que o satisfaça. E aí ele diz que como um acidente em seu sujeito, assim como a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia. Sim, eu tenho aquilo que amo no meu pensamento. E a princípio isso me
isso me daria uma satisfação, eu ficaria satisfeito com isso. Mas o meu corpo, que é o puro amor, com letra minúscula, às vezes, né, parece aí, às vezes pede que esse pensamento, que essa imaginação se realize no mundo concreto. Por fim, ele diz: a matéria simples busca forma. Eu entendo que ele deseja, né? Ele deseja essa realização carnal, mas ele se conforma em apenas imaginar a coisa amada, tá? Então, os 2 primeiros quartetos, neoplatonismo, e os 2 tercetos, um certo paradoxo, que é me conformo a princípio, fico satisfeito a princípio em imaginar a coisa que amo, mas o puro amor, com letra minúscula, de que sou feito, pede a realização desse amor. Porém, volto, racionalizo e digo: eu me conformo em apenas pensar no que amo. Um outro poema também que fica claro o uso do neoplatonismo é esse daqui. Transforma-se o amador na coisa amada por virtude do muito imaginar, o que nos levaria à concepção, né, do mundo inteligível. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim eu tenho a parte desejada. Então, só de pensar na pessoa que eu amo, o meu corpo, né, não deseja a realização, mas apenas o pensar sobre o que amo me basta. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está ligada. Mas esta linda e pura semideia, que como um acidente seu sujeito, assim como a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia, e o vivo e puro amor de que sou feito, como a matéria simples busca a forma. Há diferentes interpretações sobre esses 2 tercetos. Eu vou ficar com a ideia de que com o uso dessa palavrinha, né, que é uma conjunção adversativa, com o uso da palavra mas, ele sugere uma oposição àquilo que ele fala nos 2 quartetos. Então, nos 2 quartetos, ele afirma que ele está completamente satisfeito em pensar na coisa amada. E, portanto, ele atende, né, ao neoplatonismo, que é essa questão de eu gostaria, como ele diz no outro poema, né, peça a Deus que me leve para que eu possa estar junto a você, não fisicamente, né, mas em termos do pensamento, junto a você, minha amada, nesse mundo dito perfeito, inteligível. Então, as 2 primeiras estrofes aqui é isso que ele afirma. De tanto pensar naquilo que amo, de tanto imaginar a coisa amada, eu tenho o que amo dentro de mim, né? Então, me transformo naquilo que amo. Só que nos 2 tercetos, ele começa a dizer assim, mas essa linda e pura semideia, alguns dizem que pode ser uma semideusa e não mais a ideia de deusa perfeita, né, de mulher perfeita, intocável, ou semideia, de semi-ideia, né, a ideia de a concepção de não mais um valor ligado ao mundo inteligível e que o satisfaça. E aí ele diz que como um acidente em seu sujeito, assim como a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia. Sim, eu tenho aquilo que amo no meu pensamento. E a princípio isso me satisfaz, isso me daria uma satisfação, eu ficaria satisfeito com isso. Mas o meu corpo, que é o puro amor, com letra minúscula, às vezes, né, parece aí, às vezes pede que esse pensamento, que essa imaginação se realize no mundo concreto. Por fim, ele diz: a matéria simples busca forma. Eu entendo que ele deseja, né? Ele deseja essa realização carnal, mas ele se conforma em apenas
imaginar a coisa amada, tá? Então, os 2 primeiros quartetos, neoplatonismo, e os 2 tercetos, um certo paradoxo, que é me conformo a princípio, fico satisfeito a princípio em imaginar a coisa que amo, mas o puro amor, com letra minúscula de que sou feito, pede a realização desse amor. Porém, volto, racionalizo e digo, eu me conformo em apenas pensar no que amo. Esse poema, famosíssimo, né, é a grande marca da transição do classicismo para o barroco, a que chamamos de maneirismo. O Camões sempre trabalhou com a ideia do amor de forma paradoxal, mas aqui ele chega no auge. Amor, com letra maiúscula, é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Paradoxo, né? Porque algo que dói, a princípio, deveria ser sentido. É um contentamento descontente. Algo que é contente, a princípio, não poderia ser descontente. É dor que desatina sem doer. Como é que pode ser algo que dói muito e não dói? É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. Um paradoxo também, porque entre a gente nos remete a uma reunião de várias pessoas e a solidão aí, né, seria algo contraditório. É um nunca contentar-se de contente, mesmo estando contente, nunca estou contente. É um cuidar-se, é um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. É tempo quem nos mata, lealdade. Quem nos mata aí é o amor. Mas, como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se do contrário a si é o mesmo amor? Então, como que o amor pode causar algo bom nos corações do humano se ele é tão contrário a si mesmo, já que ele causa várias dores, né? Dores aí sentimentais. É um texto lindo, carregado de ideias contraditórias, construídas com a figura chamada paradoxo, né? Que são essas ideias contraditórias. Ele usa e abusa do verbo ser, tentando definir o que é o amor. O amor é, o amor é, o amor é. E o que ele conclui, né, que a gente consegue perceber, é que o amor é algo contraditório e também, né, algo que a princípio não poderia ser definido, o que gera um novo paradoxo, porque ele afirma que é algo contraditório e isso é uma definição. Mas, ao mesmo tempo, ele fecha o texto com questionamento, com uma interrogação, e você retomaria o poema para tentar responder a interrogação e você cairia de novo no questionamento. Então, o texto é muito bem pensado, porque para dizer que o amor é um sentimento contraditório, ele cria um texto contraditório, com uma linguagem contraditória, né? E isso faz desse poema uma grande metáfora, né, do que seria o amor. Então, fechando, Camões trabalha com a ideia de amor como algo carnal, e aí ele usa a palavra amor com letra minúscula, e trabalha com a palavra amor usando a letra maiúscula, influenciado pelas ideias de Platão. Ele vai contrapor, né, a questão do amor como um conceito, como algo absoluto, perfeito, do mundo inteligível, ao amor do mundo sensível, carnal, com suas limitações, e vai tentando mostrar durante os poemas que nós aqui, nós humanos, mortais, nós queremos sempre chegar, nos aproximar ao máximo desse amor perfeito. O que sentimos enquanto humanos, porque somos imperfeitos, nada mais é do que a sombra da perfeição. E nós queremos imitar, né, essa perfeição. Há um conflito entre o amor sensual e o amor platônico espiritualizado, e me parece que esse conflito sempre é marcado pelas figuras de linguagem paradoxo, antítese e oxímoron, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente também no barroco. E chamamos, né, essa produção literária do Camões, que põe esse amor com letra minúscula e esse amor com letra maiúscula em discussão constante e em convívio também constante,
de produção maneirista, né, que é essa arte marcada pela inversão das orações, pelo uso dessas figuras de linguagem construídas com ideias opostas. E o maneirismo, a gente chega a afirmar, né, afirma que é o anúncio do barroco, que é a arte do conflito, tá? Além dessa lírica amorosa camoniana, neoplatônica, nós temos a lírica filosófica. E é aí que o Camões vai discutir mais as questões sobre o homem e o mundo de uma forma geral, e não vai ser uma discussão que mostra um homem infeliz e radiante, não. Geralmente aí o lírico vai refletir um homem angustiado, um homem perplexo diante do seu tempo, um tempo que vive mudanças drásticas e um tempo sobre o qual esse lírico não consegue, um tempo que esse lírico não consegue dominar, não consegue entender e não consegue dominar. Então, a lírica filosófica discute temas como a mutabilidade, né, a mudança das coisas, da vida, do mundo, chega a afirmar que essa mudança para o homem, segundo Camões, não traz benefícios, e sim mostra que o mundo anda desconcertado, desequilibrado, e que a transitoriedade da vida, a efemeridade, a passagem do tempo, traz uma angústia imensa para o lírico camoniano. Eu queria só mostrar para vocês a palavra concerto aqui no dicionário, né, porque a princípio concerto com C estaria para um conjunto musical, né? Um conjunto de trechos musicais executados por uma reunião de instrumentos. Mas tem um outro sentido, concerto com C também tem a ver com ajuste, convenção, acordo. Então, desconcertado para Camões é um mundo em desacordo, um mundo desequilibrado. Esse é o poema, né, mais famosinho sobre a questão das mudanças. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como soía. Então, veja, um soneto, uma temática de caráter universal, que é a mudança, a transformação de tudo. O eu lírico se mostra assustado, né? Ele diz, continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Ele não acha que a mudança, que as transformações trazem coisas boas, ele acha que é diferente da esperança. Ele fala que do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se é que houve algum bem com essas transformações, ficam as saudades. Aí ele faz uma analogia com a natureza, que é algo comum também no classicismo, né, o uso dos elementos da natureza para discorrer sobre o assunto. E ele fala que o tempo cobre o chão de verde manto, que nos remete aí a um momento, né, da primavera, do renascer da vida, que já coberto foi de neve fria, que nos leva à ideia da morte, né, porque a neve mata a plantação. Então, o tempo cobre o chão de verde manto, que já foi coberto pela neve. Então, para a natureza, a mudança é benéfica. Só que aí ele usa a primeira pessoa. E em mim, o tempo converte. Então, pensa aí na regência do verbo converter. Aquilo que converte algo em algo. Então, converte o doce canto em choro. O doce canto estaria para a alegria e o choro para a tristeza. Então, em mim, eu lírico, o tempo converte o que era feliz, o que era legal, o doce canto, em choro. Portanto, as transformações para o eu lírico geram consequências negativas. E aí ele fecha o texto que a gente chama com a chave de ouro, porque ele faz uma conclusão de caráter universal. E afora este mudar-se, além desse mudar cotidiano, outra mudança faz de maior espanto, que é a mudança não muda como era
de costume. Então, ele está dizendo que o modo de mudar também mudou. E aí ele fala que para ele é isso que... Por fim, vamos ler aqui um poema que não é um soneto. O Camões vai abordar a ideia do mundo desconcertado, desequilibrado, injusto, só que ele aqui tem uma pegada mais individual. Ele usa a primeira pessoa: os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o mundo consertado. Então, na primeira estrofe, ele afirma que ele vê as pessoas que têm boas atitudes passarem tormentos graves, né, sofrerem. E aí fica muito espantado, porque também vê nesse mundo que os maus acabam se dando bem, vivem em mar de contentamentos. E aí ele se coloca aí de uma forma bem vitimista, né? Ele fala, bom, então eu quero me dar bem, então eu quero alcançar o bem, eu vou agir de forma mal, para que eu também, né, tenha esse mar de contentamentos. Só que aí ele conclui, né, que ele é castigado por ter sido mal, e diz que só para ele o mundo anda ordenado, só para ele a lei vigora. Nada mais é do que uma discussão sobre ética, né? Uma discussão sobre um mundo que é injusto, um mundo em que, né, a justiça não é igual para todos, que os valores, que o juízo de valor não é igual para todos. Então, de uma forma mais intimista, sem usar soneto, sem usar verso decassílabo, ele discute a ideia de que a justiça é injusta, e que as pessoas não têm, né, não são analisadas sobre os mesmos parâmetros. É isso. Gente, desculpe aí se tem alguma hora eu me enrolei, porque não estou acostumada a dar aulas, falar sobre poemas sem ter pessoas junto de mim, ok? Perdão. Beijo.